Olá! Você já ouviu falar que o sal faz mal, que o sal está aumentando sua pressão? Pois é, isso é um mito, já vou deixando bem claro aqui. Às vezes o sal é a cura para sua pressão alta e você não sabia disso. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, mas como de praxe aqui do canal, quero deixar bem claro que Dr. Laí Ribeiro não vende remédio, não vende medicamento, nem vende suplemento. Você vê qualquer coisa desse tipo, cai fora, vão roubar o seu dinheiro. É fake, Dr. Laí Ribeiro não vende nada. Aqui no canal sou estudante de nutrição natural. Tenho o Dr. Laí Ribeiro como um mentor, o maior naturopata do mundo. E ele é brasileiro, gente. Tem que dar valor a isso. Parar com essa síndrome de vira-lata, de abraçar só o que vem de fora. Joguem nos comentários o que você gosta do Dr. Laí Ribeiro, da sinceridade dele, da integridade, da coragem de falar a verdade. E simbora para o vídeo de hoje. Curta o vídeo, compartilhe e vamos lá assistir. Você sair perguntando nas ruas do Brasil, ou de qualquer cidade do mundo, a resposta predominante, eu diria que de cada 1000 que você perguntar, 999 vão dizer, faz mal. Porque este é o conceito. Nós, médicos, prescrevemos dieta baixa em sal, que é a chamada dieta hipossódica, e estamos fazendo isso há muito tempo. Mais especificamente, desde 1979, que foi tomada essa decisão de orientar a população a fazer uso de dieta baixa em sal. Mas, como nós vamos ver aqui durante essa discussão, parece que não é bem assim. Porque se você for estudar fazer a análise dos grandes estudos que existem, desses mais de 17 mil, a tônica é uma só. Nós vamos ver no decorrer da nossa conversa. Aliás, é o que mais tem. O maior estudo, talvez, de todos, seja o Intersal Trial, um ensaio, uma pesquisa clínica Intersal, onde eles tiveram mais de 10 mil pacientes, 52 centros, 39 países, dos quais o Brasil era um deles. E exatamente no Brasil, desses 52 centros, apenas 4 centros mostraram claramente que havia uma correlação entre sal e pressão alta, e era principalmente no Brasil, nos índios Yanomamis e nos índios do Xingu. E na Papua, na Nova Guiné, mais 2 centros. Então, 2 centros no Brasil, 2 centros na Nova Guiné. Fora isso, os outros 48 centros, não houve correlação. E é um estudo com 10 mil pacientes, mostrando então que isso não acontece. E eles mostraram que a dieta hipossódica causa uma redução de pressão na sistólica de 1,27 e na diastólica de 0,54. Só para você ter uma ideia do que isso significa, se eu pegar um indivíduo com 18/10, se ele fizer uma dieta hipossódica restrita, direitinho, ele vai ir para 17,9 ao invés de 18 e ele vai ir para 9,5 ao invés de 10. E os estudos do NHANES, que eu quero falar para você aqui, que é o NHANES, que é o National Health and Nutrition Examination Survey, é um estudo feito pelo Departamento de Agricultura americano a cada década, usando quase 10 mil americanos de cada vez, onde eles querem avaliar o que os americanos estão ingerindo, o que eles estão comendo e quais as consequências do que eles estão comendo. E tanto no NHANES 1 quanto no NHANES 2, houve, pelo contrário, um aumento significativo de mortes, tanto cardiovasculares quanto mortes por todas as causas. Ou seja, os estudos comprovam que, pelo menos para os americanos, o não ingerir sal aumenta a morbidade e a mortalidade, e muito. E esses estudos foram deixados de lado, porque como o paradigma que predomina é que a dieta baixa em sal faz bem, e você, que internauta que está aqui me assistindo, escutou isso desde criança, isso até quando é chocante quando eu falo que não é assim. Então, apesar de ter todos esses estudos, inclusive tem estudos mostrando até com relação a diabetes, que nós não podemos discutir depois. O que eu tenho que fazer? Eu preciso de ingerir sal. Só que o sal que você tem é o sal de mesa, que é o sódio e o cloro, que para chegar nisso, eliminaram 82 minerais, e sobrou um resíduo que é detergente. Então eu não estou recomendando você usar esse salzinho branco, eu estou recomendando você usar sal integral marinho, sal integral sal rosa do Himalaia, tem números, sal de Celta, mas você tem que ter o sal, porque você vai ter o sódio, você vai ter o cloro, você vai ter o potássio, você vai ter o magnésio, e por incrível que pareça, quando você usa o sal integral, se você tem pressão alta, a tendência é a pressão diminuir. O magnésio é importante em todos os órgãos. Sem magnésio, nós não estaríamos aqui. O brasileiro, em geral, tem deficiência de magnésio. O solo brasileiro é quaternário, significa que ele é, por natureza, deficiente de magnésio. Nós não temos vulcões, então, consequentemente, não temos água magnesiana, consequentemente, não temos magnésio no solo. Nós somos o conhecido pela Organização Mundial de Saúde como um país pobre em magnésio. Se eu não tenho magnésio no solo, eu não tenho magnésio na planta. Se eu não tenho magnésio na planta, eu não tenho magnésio em quem come a planta. Então, praticamente, todo brasileiro se beneficiaria com uma suplementação
de magnésio. Você percebeu? Dr. Laí Ribeiro deixou bem claro, o problema não é o sal, mas sim o tipo de sal que você consome. Durante décadas, ouvimos que o sal seria o grande vilão da saúde, que ele causa pressão alta, problemas no coração e deveria ser evitado a todo custo. Mas a realidade é que o sal é um nutriente essencial para a vida. Sem sal, nenhuma célula do nosso corpo funciona corretamente. O sal é fundamental para regular a pressão osmótica dentro das células, para transmitir impulsos elétricos entre os neurônios, para contrair os músculos e até para manter o equilíbrio de fluidos. É por isso que o corpo pede sal. O problema não está no sal em si, mas no excesso de sal refinado e industrializado. Esse sal tem um composto chamado monossódico de glutamato, que faz mal demais. Aquele sal branco de cozinha que foi lavado, ele foi processado e perdeu todos os seus minerais, todos, sem exceção. Esse sim, quando consumido em excesso, desregula o corpo e pode prejudicar a sua saúde, inclusive aumentar a sua pressão. Pois é. Agora, quando falamos de sais naturais, a história muda completamente. O sal rosa do Himalaia, por exemplo, contém mais de 80 minerais e oligoelementos que ajudam a equilibrar o organismo. Ele não é apenas cloreto de sódio, mas é uma mistura rica que fornece magnésio, cálcio, potássio, ferro e outros minerais essenciais. Outro exemplo é o sal marinho integral, que pode ser encontrado em lojas naturais. Ele é menos processado, mantém a umidade natural e conserva minerais importantes. E você pode até preparar mistura de sais na sua casa para potencializar ainda mais os benefícios. Eu vou listar uns aqui para vocês, mas já quero deixar bem claro. Elimine o sal branco da sua casa, não faça uso dele. Compre um sal rosa do Himalaia, compre ele em alguns mercados grandes, de preferência em algumas lojas de temperos naturais. Porém, cuidado, porque até o sal rosa está sendo falsificado. Estão jogando uma corzinha rosa meio safada nele e falando que é sal rosa, e não é. Muitas vezes não é. Agora vamos às misturas que você pode fazer na sua casa. Misture o sal rosa com ervas secas trituradas. Você vai comprar o alecrim, tomilho e orégano. Vai triturar eles no liquidificador e colocar. Isso vai criar um sal aromatizado. Ele é perfeito para você temperar carnes e saladas. Adicione a cúrcuma em pó ao sal marinho para um toque anti-inflamatório. Esse aí o pessoal fala que é o Golden Milk, é o sal dourado, vamos dizer assim. Combine sal grosso triturado com semente de gergelim. Você acaba fazendo um tempero multifuncional na sua casa. Faça de um sal de alho natural também. Você pode juntar o sal marinho com o alho desidratado triturado. Ele é ótimo para dar o sabor sem precisar recorrer a temperos industrializados, aqueles temperinhos prontos, né? Essas combinações tornam o sal um verdadeiro remédio natural dentro da cozinha. Outro ponto importante é, muitas pessoas acreditam que a causa da pressão alta é o consumo de sal. Mas estudos e experiências de médico, como por exemplo do Dr. Laí Ribeiro, mostram que em muitos casos o problema é justamente a falta do sal de qualidade. Quando você reduz o sal ao extremo, o corpo entra em desequilíbrio, os rins sofrem e a pressão pode aumentar como reação. E o que acontece? Muitos médicos não estudam parte de nutrição e eles acham que tudo vai ser resolvido com remédio aqui ou remédio ali. Só que aí remedia a situação, não resolve ela por completo. Para resolver esse mal por completo é necessário uma reeducação alimentar. E usar um sal correto é o processo principal da sua alimentação. Cortar açúcar também, por exemplo. Mas aqui esse assunto é sal, vamos manter o assunto dentro do sal. Pense comigo, se o sangue é salgado por natureza, como ele poderia funcionar sem sal? Nosso plasma sanguíneo tem uma concentração salina que precisa ser mantida para garantir a vida. Se falta sal, o corpo não consegue regular líquidos, nem transmitir corretamente sinais elétricos. O grande vilão, na verdade, é o açúcar e os produtos industrializados que inflamam o organismo. E sim, podem causar hipertensão, podem deixar a sua pressão lá no alto, por causa de açúcar, por causa de produtos industrializados, por causa do uso incorreto de um sal de qualidade. E não foi ensinado isso em lugar nenhum pra gente. Não foi ensinado na escola, não foi ensinado em aula de nutrição de qualquer lugar. Não é nunca ensinado. Então quando a gente vê que a nossa alimentação, a nossa vida depende disso, a gente passa a dar um chega diferente em alguns alimentos da nossa casa. Um deles é o sal. A gente passa a ver um salzinho branco safado
como um vilão. Eu, por exemplo, não consumo sal na minha casa. É somente sal rosa, sal integrais, desculpa. Eu consumo sal, mas os sais corretos. Resumindo o que a gente conversou no vídeo de hoje, o sal não é inimigo, ele é essencial para a saúde. O problema está no sal refinado e industrializado. Salzinho que vende um porrolho grandão de 1 kg por R$5. Cai fora, isso não presta. Prefira sempre o sal rosa, sal marinho integral ou um sal de ervas caseiros, que melhor ainda. Use o sal como um aliado, não como um vilão. Para de olhar para ele com mal olhado, como se ele fosse um bichinho. Vilão não é, gente. É do bem, é parceiro. A verdadeira causa da pressão alta está muito mais ligada ao seu estilo de vida, ao uso de açúcar, ao uso do sal errado, a alimentos industrializados, do que propriamente ao sal natural. Às vezes você nunca encostou num sal de verdade e não sabe. Tem isso ainda. O recado final aqui é simples. Volte ao natural. Quanto menos embalagens você abrir, melhor é. Prepare as suas próprias combinações em casa, evite comer na rua, se alimente sem medo, sem medo. Comida de verdade, tu pode comer sem problema nenhum, até recuperar a sua energia e você ver que, cara, esse é o certo. Para que eu vou fazer o errado? Faça um limãozinho com água morna em jejum, durma bem com tudo desligado, faça rituais, seja na hora de dormir, na hora de acordar, comece a conversar mais com Deus, comece a se alimentar mais, faça da sua rotina a melhor coisa da sua vida. Fique na dúvida se você se alimenta na rua ou se alimenta em casa. Não vá direto no impulso se alimentar na rua, que esse é o natural nosso, comer na rua. Não, faça as coisinhas dentro de casa, prefira alimentos saudáveis. Sempre, quanto menos embalagem abrir, melhor a sua saúde vai ser. Curta esse vídeo, compartilhe, comente, fiquem à vontade. Eu ajudo a minha mãe, né? Ela é paciente do câncer, então eu sei muito bem como cuidar de uma pessoa, como estar sendo acompanhante de uma pessoa que sofre do câncer. Eu sei que por causa de alguns detalhes, talvez poderia ter ajudado e evitado esse problema. Mas faz parte da vida, já aconteceu, não tem como remoer. Agora é correr atrás do prejuízo para dar uma vida mais saudável, tanto para minha mãe, quanto para mim, quanto para outras pessoas. Que Deus te abençoe e até a próxima, gente!